Graça e paz, queridos. Tudo bem? Eu sou Tiago, pastor Tiago, daqui de Manaus, e hoje nós estamos começando o primeiro vídeo da nossa Escola de Fundamentos do Reino. Bom, aqui em Manaus, pastorei a Igreja de Jeová Rafá, e a gente tem a honra de apresentar para vocês no YouTube a Escola de Fundamentos do Reino. Essa aula, ela veio, na verdade, para aqueles que estão caminhando de acordo com a visão e fundamentos do reino. É os fundamentos dos quais eu tenho caminhado e do que eu tenho ensinado. A nossa aula funciona no sistema modular. Cada aula, cada videoaula será um módulo. E hoje nós vamos falar sobre bibliologia, o estudo da Bíblia. Nós vamos estudar sobre o plano de redenção, vamos falar sobre salvação, sobre em que cremos, sobre a criação, sobre angelologia. E é muito legal. E eu quero te convidar a estar comigo em todos os vídeos chamadas, dos quais eu avisar nas redes sociais e pelo próprio YouTube. Se você não conhece o meu trabalho, não conhece um pouco de quem é o pastor Tiago, o antigo canal Mochileiro Manauara, já se inscreve aí no YouTube, dê o seu comentário, compartilhe esse vídeo com demais irmãos em Cristo e vamos crescer na fé e na graça e no amor. Sou pastor em Manaus, sou doutorando em ciência da educação, sou mestre em teologia, sou pós-graduado em docência do ensino superior, sou bacharel em teologia e licenciado em pedagogia, apaixonado pela comunicação. E esse é um cantinho do qual eu irei fazer os vídeos para vocês com muito carinho. A nossa primeira aula, nós vamos falar sobre a Bíblia e o estudo da Bíblia, ou bibliologia, como nós falamos na teologia. E eu quero te perguntar sobre o que você entende sobre Bíblia. Há quem diga, é a palavra de Deus. É só apenas um livro. A Bíblia é um mito. Vamos falar de tudo. E a primeira pergunta que eu te faço, você não precisa falar, você vai colocar no comentário, nos comentários e responda. O que você entende sobre Bíblia? A Bíblia é só para os homens? A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Então a gente começa pelo contexto de que a Bíblia foi feita para um povo do qual não recebeu aquele do qual é o último na Bíblia, a voz profética, aquele do qual João preparou o caminho, aquele que foi profetizado pelos profetas, ele foi rejeitado. Ela veio no contexto oriental, ela não veio para o contexto ocidental. Mas aí, pela obra e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela chegou a todos nós. A Bíblia, na verdade, é revelações sobre o surgimento e desenvolvimento humano. Ela aborda tudo isso. Ela traz o plano de redenção do homem. E esse plano de redenção do homem só pode ser feito através de Jesus, Yeshua HaMashiach. A Bíblia conta a história do povo de Israel, e ela foi feita naquele contexto. O povo que ficou conhecido como a Nação Santa, de onde viria o Salvador, profetizado pelos profetas. Você sabia que a Bíblia é o livro mais lido no mundo? Independente da sua religião, ela é o livro mais lido no mundo. E o segundo livro mais lido no mundo é de um homem chamado John Bunyan. Ele escreveu o livro O Peregrino, contando a história do que era a pessoa caminhando com Cristo. Era um profícuo leitor da palavra. O segundo livro mais lido no mundo é o livro de John Bunyan. Independente se você está assistindo esse vídeo em países da cortina de ferro e fala a língua portuguesa, você é brasileiro, ou você vive em Macau, que Macau se fala português. Você mora em algum território da Filipinas que também fala português. Ou você mora em algum estado do Brasil onde você não conhece muitos cristãos. Eu não sei. Eu quero lhe dizer, o livro mais lido é a palavra de Deus, a Bíblia. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que toda a escritura divinamente foi inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.
Então a Bíblia foi divinamente inspirada por Deus. A minha pergunta é, você sabia, você que é cristão há 300 anos, eu não sei quanto tempo você é, qual é a figura principal da Bíblia? Ah, é os profetas. Ah, é o sábado. Não sei. Eu posso lhe garantir que o centro da Bíblia é Jesus. A Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia é cristocêntrica. Jesus está no centro. Desde o início, ele é tratado. Desde o início, ele se faz presente. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, versículo 31 diz assim: Vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. A nossa glória tem que estar no Senhor Jesus. Gente, a partir do entendimento que nós temos que Jesus é o tema central da palavra, é que começamos a entender as grandes revelações da palavra. De repente, você é estudante de teologia, comenta aí o que você está achando da nossa aula. Os pilares da palavra baseados em Jesus são compaixão, misericórdia, fidelidade, justiça, santificação. Isso são essências, algo do qual só podem sair de um homem santo. E esse homem é Jesus. A minha pergunta é, você já comprou um remédio? Como todo mundo? Já. Quando você compra um remédio, vem o quê? Vem a bula. E a bula você vê o manual para você tomar o remédio, diz lá a hora que você tem que tomar, para que você não se intoxique, para que você não tenha efeitos colaterais indesejados. A função da Bíblia é que ela é um manual deixado por Deus para os homens. É o manual do fabricante. Eu quero lhe dizer que se você é cristão, glória a Deus por isso. Você foi feito e fabricado pelo eterno e próprio Deus. Aleluia. Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim: Não se aparte da minha e da tua boca o livro da lei. Antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhais cuidado, pessoal, de fazer conforme tudo que nele está escrito, ou que nela, na palavra está escrito. Porque então farás prosperar o seu caminho e prudentemente te conduzirás. O caminho da prosperidade não é só marketing multinível, não é os pilares da administração, não é a leitura de Dalberto Chiavenato, não é o príncipe de Maquiavel, não. O caminho da prosperidade é andar em retidão com a palavra, é conhecer a palavra. O que mais me entristece como pastor é saber que o povo cristão, o povo que se diz evangélico, o leitor da palavra, é o que menos lê a palavra e é o que mais vive de fake news gospel. Fake news de palavra, fake news de revelações, de revelamentos, de prosperidades e por aí vai. É o povo que não é profícuo na leitura. E eu quero te incentivar, no decorrer dessas aulas, a começar a estudar a palavra. E aquilo que surgir de dúvida, comente aqui que eu vou ter o carinho de responder para você. Se eu não souber lhe responder na hora, eu vou estudar, pedir revelação do Senhor, estudar na palavra, para que a gente não fique perdido. Eu vou lhe ajudar. Esse é o segredo para prosperar. Meditar na palavra. Sabia que a Bíblia tem uma função de ser como um reator de energia? Quando ela é um reator de energia. Você está lá, é um carregador de energia. Você está descarregado, você está cansado. Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado, estressado. Corre para a palavra. Ora ao Senhor. Fala: Senhor, eu não sei, eu não entendo. Eu já li tantas vezes e eu não consigo entender a tua palavra. Fala do teu jeito, da tua simplicidade. Deus, eu quero te conhecer. Meu irmão, ela é um condutor. Ela é um reator de energia e você é o condutor dela. Sal da terra e luz do mundo. É isso que o Senhor quer fazer da minha e da tua vida.
A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 5, diz assim: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nós vivemos numa geração, essa geração é uma geração depressiva, é uma geração de pessoas sem identidade, pessoas que querem ser pseudo-intelectuais, mas não conhecem, na igreja também, no sistema eclesiástico, pessoas que querem ser pastores, bispos, apóstolos, missionários, e você vai conversar com eles, começar a falar sobre a ótica do reino, sobre a visão do reino, e eles estão perdidos. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela é luz para o teu caminho. De repente você está lendo um livro da sua religião que você fala assim, esse livro é top. E você continua se sentindo vazio. Vá por mim. Comece a ler a palavra. E vou te dar uma dica. Comece a ler do Evangelho, do livro de João. E a gente vai conversando. Coloque seu número no WhatsApp, do WhatsApp no comentário, e a gente vai conversar. Você não está sozinho no decorrer dessa caminhada. A Bíblia, na verdade, sabia que ela é uma biblioteca? Por isso que a palavra Bíblia vem do grego, biblos. E como é que surgiu a Bíblia? Bom, foi os profetas, não. A Bíblia foi escrita no decorrer de 1.600 anos. 1.600 anos, quase 2 milênios. Provavelmente 40 escritores escreveram a Bíblia, 40 escritores declarados. E durante esse tempo, ela parava numa época, surgia em outra, outros escritores. Ela foi escrita em textos de papiro. O que era papiro? No Egito, era um papel tradicional tirado de uma folha. Era como se fosse a folha de bananeira. E você escrevia lá. Foi escrito nos papiros. Assim que começou em Israel também. Ela é uma arma. A Bíblia é uma arma. Ela é um manual. Ela foi escrita com 66 livros que foram inspirados e revelados pelo próprio Deus para homens comuns. O próprio Deus se revelou e escreveu um manual de fé, do qual até hoje, você pode ser ateu, mas é até hoje o livro mais lido da história. O nome da Bíblia vem do grego, biblos, vários livros, por isso Bíblia. Ela foi escrita em formato de rolos. A maior descoberta arqueológica do século XX, foi a descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi. Nag Hammadi, Thiago, nunca ouvi falar. São os famosos manuscritos do Mar Morto. Um homem, um beduíno, acabou perdendo uma ovelha, que ela caiu no desfinhadeiro abaixo. E ele jogou pedra e não chegava até o final, ele não ouvia o barulho da ovelhinha que havia se perdido. A Universidade de Jerusalém, com os soldados israelenses, chegaram no lugar e descobriram, de acordo com o cientista da Universidade Hebraica, de que ele tinha acabado de descobrir o maior reservatório de rolos, de papiros, de leituras sagradas, de toda a história. Foi a maior descoberta arqueológica do século XX. Descobriram mais de 2.500 pedaços de papiro, do qual prova que a Bíblia, isso é prova para muito ateu que fala bobagem, ateu que tem costume de dizer que Deus não existe, que Deus é um mito, que a Bíblia é uma farsa, é a maior descoberta. Tente me provar, escreva aí no comentário. Mais de 2.500 textos provando que o texto que nós temos na mão, que dizem que foi alterado por... Enfim, o texto é sagrado. E nesse meio de 2.500 textos foram encontrados livros apócrifos, dos quais não foram passados e reconhecidos no Concílio de Nicéia, no Concílio de Trento, e em vários concílios dos quais passaram num processo de catolicidade. Que processo foi esse? Foi o processo dos quais os reis, com os sacerdotes, com os escribas, falaram assim, esse livro aqui, ele é sagrado, então vamos colocar ele no canon, nos livros sagrados, para serem reconhecidos no decorrer da história. Teve vários livros que não passaram nesse crivo. Um desses livros, que não poderia ter entrado e entrou, foi o livro de Hebreus. Muitos dizem que o livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, outros dizem que foi de Apolo, outros dizem que não sabe de quem, outros dizem que foi Lucas. Enfim, ninguém sabe de fato quem escreveu o livro de Hebreus. Eu acredito que seja alguém que conhecia muito da revelação da palavra, era alguém que conhecia muito da lei dos profetas, porque o que ele diz, o livro de Hebreus é uma bomba para a nova teologia, para as teologias atuais. É um livro de confronto, é um livro do qual fala da mentalidade do reino, da mentalidade de Jesus, de quem Jesus é e
qual a esperança para o milênio? A esperança é Jesus. Ele fala de um Jesus tão poderoso. O livro de Hebreus, ele relata toda a história do Antigo Testamento e se contrapõe no Novo. Ele faz um balanço geral. É alguém que estudava e reconhecia muito as leis. Pode ser Paulo. Paulo era um fora do comum, um teórico fora do comum. Era um estudioso da palavra. Estudava aos pés de Gamaliel. Tinha aula com verdadeiras autoridades judaicas. Provavelmente falava mais de um idioma. Devia ser um trilíngue ou um poliglota. Porque ele vivia ali na região com os romanos. Vivia falando o hebraico koiné, porque era comum. Tinha conhecimento de aramaico. Enfim. Posso falar também que a Bíblia, ela é um livro fora do comum. O raio-x da Bíblia. Foi um raio-x da Bíblia, Tiago? Me explica isso. A Bíblia tem 104 mil versículos. Aposto que você não sabia. 31.104 versículos. A Bíblia tem 1.189 capítulos. É muito texto para ler. E eu acho incrível quando o cara fala: a Bíblia é uma porcaria, a Bíblia não tem valor. O cara não leu nada. O máximo que ele tenha lido é tipo o cabelo dele, Salmo 23, Salmo 91, aberto lá, ele não conhece nada. Tá perdido. A Bíblia se divide, isso após Constantino, tá? O Constantino, eu posso dizer que, como teólogo, foi um malandrinho da fé. Constantino, há quem diga que ele se converteu, eu particularmente acho que ele nunca se converteu. Era um nobre político ali, e ele dividiu a Bíblia em duas, tanto o Novo como o Antigo Testamento. Não existia essa partilha de versículos e capítulos. Isso foi a partir de Constantino. Mas aí a gente pode dizer que existe o Novo e o Antigo. O Antigo é composto por 39 livros. E o Novo é por 27 livros. Logo, a Bíblia é um livro de 66 livros, de 31.104 versículos, de 1.189 capítulos. No Antigo Testamento, a gente tem os livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros, que são a base para a religião judaica. Nós temos livros históricos que também são utilizados pelos judeus. Nós temos livros de sabedoria, como o livro de Eclesiastes, como o livro de Salomão, como o livro de Provérbios de Salomão. Nós temos livros poéticos e livros dos profetas, tanto maiores quanto os menores. Maiores porque os livros eles estão em maior número de capítulos e versículos. Menores não é porque o livro é menor, não. Muitos teólogos dizem que é, mas eu não creio que seja. Os maiores estavam em bastante evidência. Mas isso é um assunto bem controverso, já é um outro assunto, até porque quem leu a obra de Abacuque, que é um livro bem pequenininho, fica impressionado com o que ele fala. E Naum, no texto de Naum, Naum 5, diz que os céus são como poeira do pé de Deus. Daí a gente tem o tamanho da imensidão, a imensidão do poder de Deus. Os céus são como poeira dos pés do Senhor. No Novo Testamento a gente tem os evangelhos, nós temos livros históricos. Os evangelhos poderiam ser os livros sinóticos. O que são livros sinóticos? São os livros que se combinam, que batem, são muito parecidos. Entre eles Mateus, João, Marcos e por aí vai. Nós temos livros históricos. Nós temos as cartas paulinas. Há quem diga, e a gente como teólogo eu posso lhe dizer que o apóstolo Paulo foi o escritor que mais escreveu livros na palavra. Ele escreveu muitas cartas, mais de 11 cartas paulinas. É o que mais escreveu livros no Novo Testamento. Tem livros de revelações, tem de cartas gerais, do qual Paulo ele abria para toda uma igreja, e cartas paulinas, do qual ele endereçava para lideranças eclesiásticas. E no decorrer das aulas a gente vai estudar que já existiam lideranças eclesiásticas, o contexto de igreja, o princípio de igreja existia na igreja do primeiro século, que ficou conhecida como a Igreja do Caminho. E a gente pode se basear porque era conhecida como a seita dos nazarenos, pelos fariseus, ou os nazarenos pelos saduceus, ou os seguidores do caminho, como os romanos tratavam os cristãos do primeiro século. Dificilmente você vai ver a palavra igreja primitiva. Isso esse contexto, essa palavra apareceu através das denominações pentecostais, que falavam que a igreja do primeiro século era a igreja primitiva, mas a igreja ficou conhecida como a igreja do caminho. Por isso que em João 14,6 Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a Deus, a Yahvé,
ao Jeová de Sabaote, ninguém vai ao Senhor Deus Todo-Poderoso, a não ser por Jesus e Yeshua. A Bíblia, ela tem autoridade, ela é a autoridade de Deus. A Bíblia tem uma autoridade que qualquer literatura secular não tem. Nem a Bíblia, ela foi feita por príncipes e legisladores. Um dos exemplos, Moisés. Ele foi príncipe e legislador, foi governador. A Bíblia foi feita por generais do exército. Já existia esse conceito aí? Já. Generais do exército. Eu posso lhe dizer Josué. A Bíblia foi escrita por reis. A gente pode citar o primeiro rei de Israel, Davi. Você chega em Israel, você vai estudar sobre a história de Israel, você vê a história de Davi, que está na Bíblia. A Bíblia foi escrita por profetas, a gente pode falar de vários, mas um deles é Ezequiel, Daniel, por pescadores, gente que não tinha muito conteúdo, não tinha muito estudo, mas como diz em Atos capítulo 4, versículo 13, o fato de eles terem andado com Jesus, mudou toda a dimensão mental deles. Eles passaram por um processo chamado metanoia, que está lá em Romanos capítulo 12, uma mudança radical da mente. Entre eles, João e Pedro, eles eram pescadores. A Bíblia foi escrita também por teólogos poderosos, podemos citar Paulo, por boiadeiros, gente que não tinha muito estudo, como o profeta Amós no Antigo Testamento. A Bíblia foi feita também por funcionários públicos. Funcionários públicos concursados, eu não sei se ele era concursado, mas ele era funcionário público, ele era um judeu, funcionário dos romanos. Os romanos escravizavam os judeus do primeiro século até provavelmente vários séculos. Eles escravizaram os judeus, e os judeus, para não morrerem, para não passarem fome, e tudo isso, Jesus, ele assistiu, ele viu isso. Tem uma obra de um escritor, de um teólogo muito bom, dos quais você vai encontrar os livros dele na Livrarias Paulinas, uma livraria católica que tem muitos livros legais. O livro é Jesus e o Império, uma desordem social. Foi escrito por um grande estudioso chamado Richard Horsley. Vale muito a pena você ler, você que gosta de história. Jesus e o Império, uma desordem social. Fala sobre o contexto em qual Jesus estava inserido, dos quais, quando você pega o livro e você começa a estudar a Bíblia, você começa a ver, caramba, como é louco o cenário do qual Jesus estava inserido. Por exemplo, vou te dar um dos cenários. Jesus assistia a mulheres sendo humilhadas em praça pública. Como é que eu me baseio por isso? A Bíblia, ela tem um contexto totalmente machista. O contexto de Israel é machista. Jesus via as mulheres passando... Você pega lá a mulher, a prostituta, a mulher que estava prestes a ser apedrejada. Um machismo fora do comum, que era típico da cultura judaica. E Jesus fala, quem tem pecado que atire a primeira pedra. Não teve nenhum. Porque Jesus conhecia o coração humano. Ele conhece o teu, de você que está assistindo esse vídeo agora. Por que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus? Cara, ela foi escrita em 1600 anos. A obra não se perdeu. Ah, foi maçons, foi isso, foi aquilo. Meu amigo, ela não se perdeu. Ela bate em todos os sistemas vigentes do mundo. O que está nela acontece. Ela é profética. Ela é um livro atualíssimo. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que ela é palavra que penetra até a alma. Ela divide a medula e o coração. Ela abre, ela expande a mente. Aí tem gente que fala assim, o cristão, ele era safado, ele era ex-ladrão. Meu amigo, olha o poder da palavra. Ela entra, ela muda a mentalidade de um homem. Como eu não vou acreditar num livro desse? Ela é a voz de Deus em ação nos nossos dias. Tem gente que diz que Deus não fala. Não fala porque você fica atrás de revelamento, e a Bíblia, o próprio Deus se explica através da palavra. É muito claro isso. A Bíblia também, ela é perfeita em unidade. Ela foi feita por mais ou menos uns 40 pessoas num prazo de 1600 anos. E se você pegar ela, tem uma similaridade, tem uma aliança. Ela bate, ela se encaixa. Ela foi escrita em vários territórios, em várias nações, e mesmo assim ela se encaixa. Meu amigo, ela é muito poderoso isso. É muito louco tudo isso. Meu Deus, fora do comum. Ela trata de assuntos antes da criação. Só Deus podia estar lá.
Ela fala do criacionismo versus evolucionismo. Se você começa a estudar a criação à luz do livro de Gênesis, à luz da palavra, você vai ver que não é um mito. Você vai começar a estudar à luz da ciência e vai ver que bate tudo. Já foi comprovado que a questão do carbono 14 é uma farsa. A Bíblia fala sobre grandes animais que viviam na época. Então isso quebra todo o princípio do qual a ciência fala sobre dinossauros que existiam há milhares e milhares de anos. O mundo não tem isso. O calendário judaico diz que o mundo tem 5.776 anos. Logo, eu acredito no calendário judaico. Por quê? Porque o calendário que nós temos é o calendário gregoriano, criado por um homem chamado Dionísio Exíguo. Dionísio Exíguo, ele errou o calendário entre 2 a 4 anos. Por isso que os Herodes não conseguiu pegar Jesus e o matá-lo, porque houve uma perseguição na época, assim quando Jesus nasceu, quando os reis magos, que a Bíblia não diz que eram 3, a Bíblia diz que eram reis, e muitos dizem que seriam 3 por quê? Por causa da quantidade de presentes. Mas não, a Bíblia nunca falou que eram 3 reis magos. Podia ser 70 e deram 3 presentes, a gente não sabe. A Bíblia é um livro de mistérios que, se você pedir a revelação do Senhor, você tem. Eu acredito que a Bíblia também, ela transforma o homem em uma figura fora do comum. Aquilo que eu estava falando, ela muda a história de um homem. Ela mudou a minha vida. E uma das histórias que eu posso contar foi em 2007, quando eu estava totalmente afastado de Deus. Eu reagi a um assalto e os bandidos atiraram na minha testa, me viram morto e ensanguentado. E eu estou aqui falando contigo e não tem cicatriz nenhuma na minha testa. Quando me tiraram em estado de choque, depois que me tiraram do carro, tremendo todinho, a bala estava atrás da minha cabeça, naquele assento do teu carro. Tinha um buraquinho bem pequenininho, dos quais eu conseguia ver o rombo enorme que tinha feito. Era uma bala dum-dum. Ela atravessou o banco do meu carro, do assento do meu carro, atravessou o banco de trás e ficou preso na lataria. Isso é ou não é sobrenatural? É o poder de Deus em ação. Então eu acredito que a Bíblia, ela é a realidade, ela é a voz de Deus em nossos dias. Ela é real.